qualificadores da CIF, estou aqui com o livro na mão, é o anexo 2. Você vai encontrar o anexo 2 lá no final do livro, com a explicação sobre os qualificadores. Então vamos para a tela. O que significa isso, né? O que são os qualificadores? Um código da CIF é, na verdade, a junção das categorias com os qualificadores. Então, como é um código completo da CIF? Ele tem o componente, que é a letra, na sequência, um número que representa o capítulo daquele componente. E a partir daí você já está no primeiro nível, você já pode colocar o caractere especial e os qualificadores. Ou você pode ainda usar as subdivisões, ou seja, categoria de segundo nível, terceiro nível ou quarto nível. E então os qualificadores que estão separados por um ponto ou por um sinal de mais da categoria. Os qualificadores e as categorias têm entre eles ou um ponto ou um sinal de mais. Então vamos na tela. Os qualificadores são números que completam a categoria e que representam resultados de processos diagnósticos. Então vem para mim, olha só. Você tem uma categoria da CIF qualquer, que seja alguma função auditiva, ou seja, função visual, ou função da força muscular, ou função do pâncreas, não sei. Alguma função do corpo ou alguma atividade. Aprender, concentrar a atenção, gerenciar a rotina, rolar, sentar, permanecer sentado, não importa qual é a atividade. Sem o qualificador não tem sentido. Se a pessoa tem alguma dificuldade de concentrar a atenção, você mediu isso com algum instrumento. Se ela tem perda de força, você mediu isso com algum instrumento. Ou você usou uma escala, ou você fez um teste clínico. Com o resultado dessa avaliação, você chegou a um diagnóstico, a uma conclusão. Você fez o processo diagnóstico, né, de dividir para conhecer e chegou a alguma conclusão. Esse instrumento que você usou, ele vai qualificar ou quantificar uma perda. E essa perda vai ser traduzida pelo qualificador. Então vamos para a tela. Por isso que os qualificadores são números que completam a categoria e que representam resultados dos processos diagnósticos. Entre a categoria e o qualificador sempre há um ponto ou um sinal de mais. Então vem para mim. O que é o ponto ou o sinal de mais? Bom, como nós vimos, a CIF tem 4 componentes. Em todos os componentes você pode usar o ponto. O ponto representa uma escala negativa. Você pode entender o ponto como sinal de menos. Qualificador que vem depois do ponto, ou seja, um número que vem depois do ponto, é um número negativo. Ou ele vai ser o 0, ou ele será um número negativo. O 0 quer dizer que está normal, está tudo bem. Agora, o 2 é pior do que o 1. O 3 é pior do que o 2. O 4 é pior do que o 3. Então são esses os qualificadores. 0, 1, 2, 3 e 4, mas é uma escala negativa. Você vai usar o ponto, mas o ponto significa um sinal de menos. É menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. O 4 é pior do que o 3 pior que o 2 pior que o 1 e o 1 pior que o 0. É uma escala negativa. Em todos os componentes da CIF você usa isso. Então, quando você está em fatores ambientais, quando você coloca um ponto, você está identificando que existe uma barreira, é um problema. Quando você está em atividade de participação, você vai colocar o ponto, você está dizendo o grau de dificuldade. E essa dificuldade vai ser uma restrição de participação, uma limitação da atividade. Quando você está no S, você está identificando uma alteração estrutural, a gravidade da alteração estrutural. Quando você está no B, você está dizendo a gravidade de uma alteração funcional, uma alteração na função do corpo.
Então, quanto maior for o número, pior é a situação que você está representando naquela categoria. E o sinal de mais? O sinal de mais só é possível lá nos fatores ambientais, quando no lugar de uma barreira, você tem um facilitador. Um medicamento, por exemplo, que é o E111, ele pode ser um facilitador para algumas atividades e pode ser uma barreira para outros. Então, quando você coloca o E111, que significa medicamentos, mais, e aí o qualificador, você está identificando que esse produto, essa tecnologia que é o medicamento, é um facilitador de alguma atividade para a pessoa, facilita o desempenho. Se, por outro lado, você tem assédio moral, que é uma barreira ambiental, isso vai ser ponto alguma coisa, porque você está indicando barreira ambiental. Então, o sinal de mais, ele só é possível nos fatores ambientais, quando você quer identificar facilitadores ambientais. Em todo o restante da CIF, você usa o ponto, porque você vai identificar ou barreiras, ou dificuldades, ou alterações estruturais, ou alterações funcionais, ou alteração anatômica, ou alteração fisiológica. Vamos para a tela. O qualificador atribui uma qualidade, um título ou um atributo, podendo ser expresso em percentuais ou em termos descritivos, a depender do instrumento de avaliação utilizado. Deixa eu explicar isso. O qualificador vai representar uma alteração que você identificou em termos percentuais ou de forma descritiva. Em termos percentuais, se o seu instrumento é um dinamômetro e ele estabelece a perda de força em termos percentuais, você consegue traduzir essa alteração percentual para os qualificadores da CIF. Funciona assim. O zero na CIF, o qualificador zero, é quando uma alteração medida em percentuais vai de 0 a 4%. 0 a 4% na CIF é zero. 5 a 24%, lá que você identificou com o seu instrumento, na CIF é 1. 25 a 49%, na CIF é 2. 50 a 95% na CIF é 3. E 96 a 100% na CIF é 4. Então, os números, os qualificadores na CIF, quando você consegue fazer uma avaliação, usar um instrumento ou uma análise clínica que você consegue estabelecer percentuais, é muito fácil de você usar o qualificador da CIF, porque ele vai representar o percentual de perda. Então, se a perda foi identificada em 51%, 51% está entre 50% e 95%, na CIF é o 3%. E assim por diante. Se o seu instrumento, por outro lado, é um instrumento que determina uma qualidade de perda, perda leve, moderada, grave, então, na CIF, esses números também representam esses termos. O leve é o 1, o moderado, o 2, o grave, o 3 e o completo é o 4. Então, os qualificadores da CIF, eles vão representar, né, o resultado do seu instrumento de avaliação. Se o seu instrumento de avaliação não for calibrado, não for reprodutível, se você tiver essa dificuldade de determinar o grau de perda, de limitação, etc., dificilmente você não tem como traduzir isso na CIF porque você não fez o diagnóstico. Essa é uma pergunta muito frequente, que se você tem essa dúvida, vamos pensar bem em conjunto. Quando uma pessoa olha para a CIF, algumas delas têm uma dificuldade assim. Ora, eu posso achar que é 3 e a minha colega pode achar que é 2. Como resolver isso? Quando na CIF é 3 e quando na CIF é 2? Essa pergunta não faz sentido. Por que essa pergunta não faz sentido? Porque não é a CIF um instrumento de avaliação. A CIF é um instrumento de classificação. Para chegar no grau de dificuldade, no grau de limitação, no grau de alteração funcional ou estrutural, os profissionais usam seus métodos de avaliação. Se uma profissional encontra
determinada gravidade e outra profissional no mesmo paciente encontra outra gravidade, uma delas está certa, uma delas está errada. Porque existe uma verdade sobre a pessoa. Qual é a gravidade do problema? Seja ele qual for. Então, esses instrumentos precisam ser calibrados, precisa haver guia de conduta, né, para que a verdade sobre a pessoa seja expressa. Então, isso vai ser traduzido para a CIF. Não é a CIF que vai resolver esse impasse. A CIF está para receber a informação e traduzir a informação para uma linguagem padronizada. E não a CIF definir isso. Quem define a gravidade de cada caso é o profissional que atende e que usa suas metodologias. Se profissionais distintos sobre a mesma pessoa têm conclusões diferentes, ou eles estão usando instrumentos que não são reprodutíveis, que não são validados, ou um deles está errado a respeito do diagnóstico. Ok?